pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Lucas Cotini, acho que alguns já me conhecem aqui do Jaleco. Sejam muito bem-vindos aí a mais essa palestra do Jaleco Med Summit. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre simulação realística, né? Então, aonde que a gente está hoje, o que é isso e como que isso vai ficar lá na frente, no futuro. Para conversar sobre isso, a gente trouxe não só um grande profissional, como um grande amigo também pessoal, Cristiano Glória. O Cristiano vai se apresentar muito melhor do que eu, né, Cris? Mas quando a gente se conheceu, basicamente foi através do Centro de Treinamento Berkeley, aqui do Rio de Janeiro. Tem feito aí durante muitos anos um trabalho sensacional, é um grande parceiro aí do nosso grupo, do Jaleco. E a gente vai conversar um pouquinho aí sobre uma das pessoas que mais sabe disso, né? Com uma das pessoas que mais sabe disso aí no país, que é o Cristiano. Cris, se apresenta aí para o público, você vai saber muito melhor do que eu. Bom, tudo bem, pessoal? Como o Lucas falou, prazer imenso estar aqui. É Cristiano Glória, sou diretor executivo do Grupo Berkeley e sou sócio fundador do IBKL Soluções Educacionais para a Saúde. Já digo de antemão que eu não sou profissional de saúde, não sou médico, a formação é toda em comunicação, mas eu estou trabalhando aí nessa área aí de educação e saúde há 16 anos. 16 anos nessa batalha. Muito bom. Cris, vamos começar então. Eu vou ser bem direto ao ponto. Assim, a gente hoje decidiu conversar sobre simulação realística. Então, acho que um bom começo é você explicar para a gente o que é simulação realística. Bom, eu acho que falando de simulação, a primeira coisa é a gente tentar quebrar o paradigma. Eu acho que a gente vai falar sobre alguns paradigmas aí nesse bate-papo nosso. Mas o primeiro é um conceito que é a simulação, ela é uma técnica, não é uma tecnologia. Eu sempre começo dessa forma porque a gente está acostumado a ver aí em todas as instituições que a gente trabalha, sejam instituições de ensino, sejam instituições de saúde, que a grande preocupação sempre é em estrutura, manequins, simuladores, equipamentos realísticos, etc. E esse não é o foco principal. O foco principal é a técnica. Essa frase não é minha, é uma frase, na verdade, de um médico chamado David Gaba, da Universidade de Stanford, um dos precursores aí de simulação no mundo. É anestesista, como você. E quando ele disse isso, era exatamente para falar o seguinte: olha, gente, parem de se preocupar em investir milhões em simuladores, manequins, espaço gigantesco, e vamos focar na técnica. Vamos focar na capacitação de pessoas que sejam aptas para o desenvolvimento de conteúdo e principalmente para aplicar esse conteúdo de uma forma correta. Então, esse é o primeiro paradigma que a gente tenta quebrar e passar para as pessoas. O importante é a técnica. E quando a gente fala só da técnica, você pode simular, seja com um simulador real de paciente de $300 mil, ou você pode simular um ator, você pode simular uma laranja. O importante é a técnica. Tá? E aí, falando especificamente dela, a simulação realística, na verdade, ela é uma evolução de um treinamento prático, né? Eu acho que todo acadêmico, todo profissional de saúde, ele já ouviu falar da N, daquele tronquinho de você fazer RCP, ventilação, desfibrilação. E, na verdade, o treinamento prático, e aí eu estou tirando toda a questão de treinamento diretamente do paciente, mas todo treinamento prático começou dessa forma, com um tronquinho, você simulando aí ventilação, RCP, etc., e a pessoa praticando. A simulação realística, ela é, na verdade, uma evolução disso. Tá? E o nome vem exatamente por isso. A simulação realística é quando a gente pega esse conceito de treinamento prático e você bota ele dentro de um contexto. Tá? Esse que é o grande diferencial. É você pegar esse treinamento do tronquinho e botar ali em volta dele um ambiente que seja muito próximo da realidade que esse profissional vai encontrar no dia a dia de trabalho dele. Você traz informações históricas desse paciente. Você começa a introduzir aí questão de exames, relacionamento com equipamentos médicos, relacionamento com familiares, etc., para você criar um contexto onde aquele treinando se sinta muito próximo do que ele vai encontrar de desafio na vida profissional dele. A simulação, ela realmente traz um maior impacto, porque quando a gente bota isso dentro desse conceito, a avaliação que a gente faz do aluno, ela transcende a avaliação técnica. Tá?
você usar o método da simulação realística para fazer simplesmente uma avaliação técnica é muito pouco. Se você quer avaliar se o médico sabe entubar ou se o enfermeiro sabe fazer uma punção, o que quer que seja, usar a simulação é dar um tiro de canhão. Você pode fazer no ambiente de treinamento, uma capacitação, prática, etc. A simulação é para você fazer mais. É para você ir além do mecânico e começar a trabalhar também a parte cognitiva. Então, quando a gente fala que a simulação, a gente faz uma avaliação que transcende a parte técnica, é porque a gente também avalia a parte comportamental. Como é que esse profissional lida no momento de pressão, como é que é o trabalho em equipe, como é que é a comunicação, relacionamento com o paciente, relacionamento familiar do paciente, tudo isso está envolto dentro do contexto de simulação. Tá? E aí, só complementando, o que eu acho importante, que é muito importante ter foco quando você fala de um treinamento utilizando a simulação. Porque você cria todo esse teatro, todo esse ambiente, e é muito fácil, tanto para o aluno como para o instrutor, perder um pouco o fio da meada. Então, eu estou até usando um guideline feito pela própria Sociedade Internacional de Simulação Realística, que ela fala que o método ele pode ser usado de 4 formas. Tá? A gente usa a simulação para fazer capacitação, para a gente fazer avaliação, para a gente fazer pesquisa e para a gente trazer protocolos de um sistema assistencial para ajudar na segurança do paciente. Tá? Então, isso é de forma macro e baseado nesses 4 temas, a gente cria objetivos de aprendizagem específicos. Tá? Então, basicamente, o método é isso. Tá? É você criar um ambiente próximo da realidade, esse profissional dentro desse ambiente de forma segura, sem risco para ele, sem risco para o paciente, e você conduzir esse cenário clínico com objetivos de aprendizagem bem claro, para logo depois você fazer o que a gente chama de debriefing, que é essa discussão pós-cenário, que é nesse momento que os instrutores estão realmente avaliando a performance do pessoal. Legal, muito bom. Eu lembro porque quando eu era aluno de medicina, eu fui aluno do seu instituto, né, do seu centro de treinamento. Então, quando eu era aqui no Rio de Janeiro... Eu tenho aqui os resultados. Eu tenho aqui os resultados dos cursos que você fez aqui. Melhor a gente não publicar isso aqui, não. Mas isso é interessante porque eu lembro que normalmente a gente é muito exposto a treinamento. E quando a gente fala em simulação realística é outra coisa. Né? Você realmente simula uma cena real para entender. Uma coisa é você ficar repetindo um procedimento, que é um treinamento, né? Outra coisa é você fazer isso na hora que tem que ser feito e do jeito certo de fazer, né? Então, ele inserido dentro da realidade. Então, é como se você estivesse, de fato, com o paciente. E é interessante, você falou da laranja, porque eu sou anestesista, né? Como você até comentou no início, e logo no meu primeiro ano de residência eu treinava a punção, né? A raquianestesia, através de uma laranja, né? Para você sentir as diferentes camadas dos ligamentos, você vai com a agulha de punção, aí você sente a casca, sente que entrou na fruta, enfim, era para você depois poder fazer o procedimento lá, aquela punção, sem ver nada, você só vai sentindo que está mudando de plano. E isso é interessante, porque eu não precisava ter treinado com uma laranja, né? Na verdade, o ideal é que as instituições tivessem toda essa estrutura. Então, por que você acha que hoje, quando a gente fala tanto em faculdades, quanto em empresas de saúde, instituições de saúde, como é que está a situação da simulação realística nessas instituições? Tá. Aí eu acho que a gente entra novamente algumas quebras de paradigma. Falando primeiro das instituições de ensino, tá? No quesito das instituições de ensino, acho que o principal é uma mudança de mindset, tá? Eu acho que é mega hiper clichê quando você fala da educação do futuro, etc. Você usar aquela foto da educação médica de 30 anos atrás, aí sempre bota uma foto do dia de hoje e as pessoas veem que não tem tanta diferença assim no processo. Talvez tenha um ar-condicionado na sala, alguma coisa assim. Mas é clichê, mas é verdade, tá? E quando eu falo de mindset, entender que o papel do educador não é mais o mesmo, tá? Aquela ideia que a gente tinha do professor ser o detentor de todo o conhecimento, aquele cara que vai passar ali para o aluno todo esse conhecimento e bater com eles ali qualquer dúvida, isso já não é um conceito mais moderno e já não é mais real. Hoje, né, quando a gente fala do educador moderno, ele é, na verdade, um facilitador do processo de aprendizagem desse aluno. Por quê? Porque hoje o aluno ele entra na sala de aula
de uma forma completamente diferente do que os nossos pais entraram ou dos que nossos avós entraram. Eles já entram com uma série de informações que eles pegam de diversos lugares diferentes. Eles pegam informações do Google, do YouTube, do Jaleco, dos amigos, do grupo de WhatsApp, etc. Blá, blá, blá. Então, eles têm já uma série de informações na cabeça deles, só que eles ainda não sabem priorizar essas informações, filtrar e etc. Então, o conceito do educador moderno é agora ele realmente ser esse auxiliador, né, esse facilitador no processo de aprendizagem. E a simulação está ligada a isso, porque quando a gente fala de introduzir a simulação realística, a gente não pode pensar em introduzir a simulação dentro de uma grade curricular se a gente não pensar que o educador não é mais o mesmo. Você não pode esperar que o professor tenha o mesmo tipo de atitude, o mesmo tipo de relacionamento com o aluno, com a técnica e um método completamente diferente. Então, eu acho que o grande desafio das instituições de ensino, isso é um caminho sem volta, é eles entenderem que precisa ser feito um investimento significativo na capacitação de equipe docente. Não porque eles não têm conhecimento, mas sim porque o futuro exige uma maneira de ensino diferente. E eu acho que essa é a grande dificuldade, de você trazer pessoas com esse tipo de perfil, pessoas com esse tipo de vontade também, né? Porque quando a gente fala de educação prática, quando a gente fala de simulação, ela é só um método de exposição, né? A pessoa fica exposta, tanto o aluno como o professor, exposta num ambiente seguro, mas exposta. Então, acho que o grande desafio das universidades é esse, entender que precisa ser feito um investimento grande na equipe docente, precisa ser feita uma capacitação de pessoas em como utilizar esse método, como aplicar esse método e como avaliar alunos nesse método. Tá? Falando especificamente de Brasil, é claro que tem uma dificuldade aí de investimento, que é sempre uma questão. Mas, como eu falei no início da nossa conversa, um investimento em manequins, estrutura, simuladores, etc., é a pontinha do iceberg. O principal investimento é em pessoas. E é um investimento mais fácil de se fazer. Então, de novo, quando a gente falou que a simulação é uma técnica e não uma tecnologia, a gente volta para a mesma coisa, que o investimento tem que ser nas pessoas, tem que ser numa equipe docente, tem que ser numa estrutura que conheça esse método, saiba aplicar esse método. Agora, quando a gente fala de instituições de saúde, tá? São outros desafios, né? A gente carrega esse desafio do educador, mas as instituições de saúde têm outros desafios. Aí, mais um paradigma. Isso é uma coisa que a gente vê muito no nosso dia a dia. As instituições de saúde, elas têm uma dificuldade muito grande de avaliar o sucesso de um programa de educação permanente. Seja ele por simulação, seja ele de forma teórica. Isso é um desafio que toda instituição de saúde tem. Mas existe um problema cultural, que acho que é a primeira barreira que precisa ser quebrada, que está ligada à importância da educação, mas principalmente levar em consideração que você não pode medir o sucesso de um programa de educação pelo número de pessoas treinadas. E eu acho que isso é um grande problema das grandes instituições de saúde. Elas avaliam se o programa teve êxito ou não pelo número de pessoas que ela treinou. Não, aqui a nossa educação está fantástica. Treinamos 200 pessoas em BLS, 500 em ACLS, fizemos isso. Mas esse dado, na verdade, ele é apenas um dado. E não pode ser o dado mais importante. O dado mais importante de se avaliar se um programa de educação permanente teve sucesso ou não é você ver o impacto que esse treinamento teve na própria instituição. Os nossos indicadores mudaram, a gente melhorou nossa performance, diminuiu o desperdício, tempo de pós-operatório, desfecho clínico, etc. Os indicadores têm que estar ligados ao programa de educação, porque a educação ela não pode andar à parte da operação do hospital, ou da clínica, ou do laboratório. Ela tem que estar em conjunto. Ela tem que ser vista como uma ferramenta de gestão. Quando você utiliza a educação como uma ferramenta de gestão, você começa realmente a ver o impacto que esse treinamento está trazendo para a sua instituição, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista comportamental, um dado importante para o gestor. Então, eu acho que essa mudança aí de pensamento nas instituições de saúde, de certa forma, ela já chegou, tá? A gente tem exemplos aí fantásticos aqui no Brasil, como o Einstein, o HCOR, o Sírio, onde a educação ela é intrínseca à operação da instituição.
principal disso, Lucas, e aí é opinião minha, do Cristiano, é que a gente chegou cara, num momento quase que sem volta, num ponto assim que não tem como correr. Que a gente está numa crise muito profunda aqui no Brasil. E aí eu não estou falando de crise financeira, nem política, nem de Covid. Eu estou falando de uma crise técnica. Tá? Existe uma crise técnica muito significativa aqui no Brasil. Foi capacitado, tá? E as instituições de saúde vão ter que abraçar isso. Não tem jeito. É um caminho sem volta. Elas vão ter que, sim, colocar a capacitação desses profissionais dentro do seu DNA, porque esse profissional está aí no mercado, ele precisa ser absorvido, e se eles não fizerem, o Estado não vai fazer, o governo federal não vai fazer. Então, a gente tem esse quantitativo ali que precisa ser capacitado. Então, para uma instituição de saúde ser vista como uma instituição de excelência, de qualidade, ela vai ter que abraçar isso. Não tem escapatória. Isso não é uma visão de futuro, isso é uma visão de presente. E a gente está vendo isso acontecer. Obviamente que não é na velocidade que a gente precisa, mas a gente está vendo isso acontecer. Porque, como eu disse, né, o profissional de saúde, ele é um profissional com algumas características bem específicas, né? Em um profissional de saúde que não está capacitado, tem um risco muito grande. Então, as instituições elas precisam abraçar isso, não tem jeito. E aí eu até uma frasezinha aí do Henry Ford, quando o gestor fala de capacitação, algum gestor das antigas, um pessoal mais retrógrado, fala: por que eu vou capacitar esse cara? Porra, eu vou capacitar, o pessoal está em enfermagem, é um turnover tão gigantesco aqui, etc. Eu vou gastar grana treinando esse cara, daqui a uma semana ele saiu, já foi para outro lugar, etc. Blá, blá, blá. E o Henry Ford, lá atrás, falou: as pessoas têm que sempre lembrar o seguinte, que muito pior do que você treinar um cara e ele sair, é você não treinar e ele ficar. Então, essas instituições elas precisam quebrar esse ciclo, criar um ciclo mais virtuoso, onde a educação faz parte do DNA. Então, esse cara que saiu, o outro que vai entrar, ele já vai entrar nesse ciclo e rapidamente ele já vai estar no mesmo nível desse cara que saiu. Então, isso que a gente está vendo acontecer nas instituições de saúde é um desafio, porque a gente sabe aí da situação da saúde aqui no Brasil como um todo, mas é um caminho sem volta, como eu disse. Então, resumindo, eu acho que na parte das instituições de ensino, a gente tem um desafio na equipe docente, que precisa ser capacitada para aplicar esse método, e nas instituições de saúde, o mesmo desafio somado a botar a educação como parte integral da operação de uma instituição de saúde. É legal porque você falou uma coisa que rege um pouco aí a minha trajetória também, né? Porque enfim, quando eu saí da assistência médica, eu vim fundar, né, o Jaleco. Eu pensava muito na educação linkada, de fato, à operação do médico. Então, assim, eu nunca deixei de ser médico. Eu considero que até hoje, mesmo eu sendo, enfim, eu sou um diretor executivo de uma empresa, mas é uma empresa de educação que o foco dessa empresa é melhorar a saúde, com educação e tecnologia. Então, se você ensina as pessoas, e se você treina as pessoas, se você faz as pessoas terem profissionais melhores, o seu impacto é direto lá no paciente. Então, é isso que eu acredito também pessoalmente, né? Acho que a gente tem que fazer a simulação realística, o treinamento dentro de hospitais, a gente tem que medir isso com impacto no paciente, senão nada disso tem muito sentido, né? O paciente é o objetivo final. Então, você também é médico, no final das contas. Todo mundo aqui está tentando atuar como médico quando você ajuda um médico a ter uma formação melhor. E é interessante porque você falou sobre mudar o papel do professor, né? E isso faz total sentido. Inclusive, a gente, enfim, hoje no Jaleco, né, a nossa plataforma, que a gente acabou de lançar até uma plataforma nova, a gente foca muito em tecnologia, usabilidade, ter um monte de coisa para o aluno gostar, mas no final das contas, eu acho que um dos grandes papéis da nossa plataforma, da simulação, é realmente você mudar o papel do professor, né? Mudar o papel daquele educador para ele virar uma pessoa que, tudo bem, tudo que é conteúdo, tudo que é teórico, tudo que é treinamento, você vai aprender usando alguma ferramenta, como o Jaleco, ou como outras ferramentas que existem, mas o educador ele vai ter que chegar e ensinar o que é a prática, o que é uma situação real, como se comportar ali, usar a sua experiência, né? Então, você faz uma mudança realmente do papel do educador, né?
Eu vou aproveitar antes de ir para o próximo gancho, eu tenho que falar aqui que no canto inferior esquerdo tem um QR Code, e esse QR Code, pessoal, é para vocês poderem fazer doações para o Médicos Sem Fronteira. Então, o Médicos Sem Fronteira está apoiando o Jaleco Med Summit, a gente também está apoiando sempre a causa do Médicos Sem Fronteira, então é só usar o QR Code ali do canto inferior esquerdo que vocês podem fazer uma doação, tá? E aí, Cris, uma coisa que eu acho interessante, você falou desses paradigmas, né? Então, hoje a gente vê uma série de paradigmas a serem quebrados. E, de fato, a gente vive uma crise de educação, a gente vive uma crise na saúde, que não é de hoje. A gente tem mais de 80 bilhões de reais que são desperdiçados no ano aqui no Brasil, só em saúde. Então, esse dinheiro não é só pelo dinheiro, mas mostra como a gente erra quando pratica a medicina, tá? Em todas as escalas, de todos os profissionais da área da saúde. Então, é um paradigma que tem que ser quebrado. E eu acho que esse ano, inclusive, a gente teve um grande exemplo de por que esse paradigma tem que ser quebrado quanto antes. Como é que você vê agora que vai ficar o futuro de tudo isso que a gente falou, principalmente relacionado à simulação realística e esse tipo de treinamento dentro das instituições? Isso que você falou é muito importante, né? Nos momentos de crise, esses gaps ficam bem mais evidentes, né? E a gente viu aí no noticiário mundial aí corrida aí para trazer ventilador, medicamentos, etc. Blá, blá, blá. E na minha percepção, muito pouco falando de capacitação, que era um ponto principal ali. Não adianta você botar um ventilador top do mercado, uma Ferrari ali dentro do hospital, se você não tem pessoas aptas a utilizar esse ventilador. E eu acho, Lucas, bom, eu vou falar do que eu vejo do futuro. O que eu sei que é inexorável é que as instituições vão dar mais valor para a educação. Se vão fazer isso de uma forma correta, de uma forma estruturada, o tempo vai dizer. Mas elas vão ter que dar esse valor, porque, como a gente conversou aqui, não tem profissional está ali, ele não tem para onde ir, e alguém precisa pegar isso e ajudar nesse processo de capacitação. E a minha esperança de futuro, e é o que eu vejo no futuro da simulação dentro desse contexto de educação e saúde, é da gente conseguir integrar melhor a vida, na verdade, o percurso desse profissional de saúde, baseado em performance e baseado em resultados de treinamento. A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, um país com questões judiciais muito fortes, muito mais forte que o Brasil. É um país que está acostumado à judicialização. Aqui no Brasil, a gente não é tão acostumado assim à judicialização. Nos Estados Unidos é uma coisa mais corriqueira. Mas questão de seguro médico, questão de seguro hospitalar, está diretamente ligada à capacitação desse profissional. Esse profissional tem essas certificações, ele tem esse tipo de treinamento, então o seguro dele é isso, etc. Eu acho que isso é um movimento que a gente precisa fazer. Mas o principal é a gente realmente conseguir integralizar informações, seja informações de indicadores de sistema de saúde, de performance profissionais, etc., botar como realmente um banco de dados que auxilie as instituições a parametrizar performance, fazer benchmarking de instituições, etc., usar esses dados para ajudar na gestão e a simulação ser um braço disso. O contexto que eu vejo de simulação realística dentro do futuro aí da saúde, ela ser um braço para a gestão. É a gente tirar tudo que não precisa ser presencial, aula teórica, avaliações, discussão de caso clínico, tudo isso, sair do presencial e deixar ali aquele tempo daquele profissional de saúde, que é um tempo hiper mega valioso, para ele realmente estar ali para praticar, para ele estar ali botando a mão na massa, botar ali para avaliar o raciocínio clínico dele, o pensamento cognitivo, o tempo desse profissional na educação, otimizar o tempo desse profissional dentro da educação. No momento que você começa a trazer questões como até um ensino adaptativo, o Cristiano, o perfil do Cristiano é esse, os pontos fortes dele são esses, os pontos fracos são esses, etc. Então, o treinamento do Cristiano tem que ser direcionado para isso. Quando a gente começar a trazer essas informações para o ambiente de inteligência artificial, para o ambiente de banco de dados, você começa que esses treinamentos sejam muito mais efetivos. E, cara, isso aí não
não é viajar na maionese. É você realmente ter ali um treinamento que você consiga monetizar esse investimento. A instituição falou o seguinte, olha só, o nosso treinamento, a gente gastou tantos reais. E isso ficou tantos reais que a gente deixou de gastar uma série de outras coisas. Desperdício de exame, tempo de pós-operatório, etc, etc, etc. Então, o que eu vejo de futuro, na verdade, eu acho que vai ser o caminho, independente de qualquer coisa. É você realmente usar a educação e a educação como uma ferramenta de gestão. Quando a gente fala de método ativo de ensino, você tem várias ferramentas aí disponíveis, cada uma com seu papel. E cada instituição com as suas características. O fundamental é isso, todas essas ferramentas serem vistas como uma real ferramenta de gestão, que elas são, sem a menor dúvida, a melhor iniciativa para melhorar a performance, é a melhor iniciativa para garantir a segurança do paciente e a melhor iniciativa para as instituições que elas esperam. Tanto do ponto de vista da formação dos seus alunos, como do ponto de vista operacional das suas instituições. E é um negócio interessante porque os profissionais ficam muito satisfeitos quando têm acesso a esse tipo de treinamento, né? Uma coisa que eu até percebi quando eu trabalhava em hospitais, quando eu estava, enfim, na faculdade também ou na residência, todas as vezes que a gente tinha algum programa de treinamento, quando a gente era levado para alguma empresa que fazia simulação, era muito bom, todo mundo gosta disso, né? Todo mundo sente a necessidade. Então, o próprio profissional, ele sente a necessidade, não tem barreira quanto a isso. Então, e você se sente muito mais seguro quando você está atuando capacitado, porque uma das coisas que a judicialização traz é exatamente esse medo, né, do profissional, de cometer um erro, de fazer... E quando você está bem capacitado, isso dá uma segurança muito maior de poder atuar. E essa segurança muito maior também reduz o risco de cometer erro, reduz o risco de você dar uma alta precoce ou de deixar mais tempo internado, e com isso você vai melhorando o desfecho do paciente e economizando também o desperdício, que é sempre um problema, né? Então, acho que existe muito espaço para isso. E isso é uma coisa a ser levada em consideração também, né? O profissional, ele demanda esse tipo de treinamento. É interessante você falar isso, porque é um exemplo que pode parecer bobo, mas eu sempre levo para mim, que eu, falei nisso, eu não sou profissional de saúde. Mas eu me preparo muito para minhas reuniões. Me preparei para estar aqui hoje nesse bate-papo, me preparo quando vou para uma reunião, entender quem é a pessoa que eu estou conversando, o que elas querem, etc. Eu faço essa preparação porque é um sentimento horrível você entrar numa reunião sem estar preparado. A pessoa chegar para você e fazer perguntas que você não sabe responder, você não entender ali o seu contexto ali dentro, é um sentimento muito ruim. Mas as consequências de eu não estar na reunião são pequenas. Significa perder um negócio, significa causar uma boa pressão e etc. Quando a gente traz isso para um profissional de saúde, as consequências são gravíssimas. Você tem um profissional de saúde que não está preparado para os desafios que ele vai ter na profissão dele, as consequências são literalmente de vida ou morte. Então a gente sempre fala daquela questão do triple aim, né? O triple aim das instituições de saúde, que era um conceito muito batido quando você fala de gestão hospitalar, etc. E o triple aim experiência do paciente, sustentabilidade, integração com o sistema de saúde. O conceito também não é tão moderno. Hoje a gente fala muito mais de quadruple aim, né? Tem um dos objetivos principais de toda instituição é a experiência do profissional de saúde. Vai estar num ambiente acolhedor, num ambiente onde ele está preparado para atuar. Então, eu vejo como fundamental a gente ter realmente acompanhamentos profissionais e ver se está preparado para esses desafios, você tem algum gap, tem algum medo, etc. A gente tem que mitigar esse tipo de conversa que pode ser considerado tabu em alguns lugares. Na verdade, é considerado tabu em muitos lugares, mas a gente fala o seguinte, não, o erro, ok, a gente pode discutir o erro, a gente pode falar sobre ele. Precisa fazer isso, precisa estar aberto a discutir o erro dos profissionais. Muito bom, muito bom. Não, concordo 100%. Acho que isso talvez seja um dos maiores desafios aí que a gente vai ter para frente. Acho que deu para a gente passar aqui sobre todos esses temas aí que são temas muito bons, né? A gente poderia ficar falando até amanhã sobre isso. Acho que educação, treinamento, simulação realística são coisas que todo médico gosta de ouvir e falar. E acho que você deu um panorama aqui super...
Exatamente. Você deu um panorama aqui perfeito de um diagnóstico atual e como é que isso deve ficar para frente, né? Tanto o que seria o ideal, quanto o que a gente acha que deve acontecer. Eu vou aproveitar agora, então, esse final, mais uma vez, para indicar aí para o pessoal que quiser fazer qualquer tipo de doação por Médicos Sem Fronteira. A gente tem um QR Code aqui no canto inferior esquerdo. Lembrar vocês também de acessar o nosso Instagram do Jaleco, o nosso canal de YouTube do Jaleco, e vou abrir agora, além de agradecer muito, Cris, meu amigo, grande profissional aí dessa parte de simulação realística, de treinamento corporativo, já está há muitos anos nisso e faz melhor do que ninguém. Muito obrigado aí por ajudar a gente a participar desse projeto aqui do Jaleco Med Summit. Muitos alunos de medicina vão aprender com você. E se quiser também passar alguma mensagem em relação às empresas, enfim, em relação ao trabalho que você vem fazendo, acho que esse momento final aqui é um bom espaço para isso. Legal. Bom, Lucas, queria, primeiro de tudo, agradecer demais aí o convite, a oportunidade de participar aqui do Med Summit. Eu acho que iniciativas como essa são espetaculares e muito necessárias, tá? A gente está nessa área há tanto tempo. A gente sabe que existe muita desconfiança aí no ambiente de saúde, no setor de saúde. E aí, falando do ponto de vista das empresas que eu participo, que eu tenho certeza que o ponto de vista da Jaleco também, a gente acredita muito na democratização do conhecimento, de juntar pessoas para discutir, conversar, compartilhar. Eu acho que todo mundo que trabalha na área de saúde, como você falou, ela tem uma missão, e essa missão é a experiência do paciente. Então, toda oportunidade que a gente tiver para conversar, compartilhar e aprender é mais do que bem-vinda. Ela é extremamente necessária. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Ótimo. Cris, então, mais uma vez, obrigado. Espero que o público aí tenha aproveitado. E vou encerrar aqui agora essa nossa conversa. Até a próxima edição, que certamente você vai ser convidado mais uma vez. Se a gente tiver sorte, você aceita participar de novo. Já tá combinada a presença.